Vou começar então a responder. A questão eu trato disso no livro. No final do livro, há um capítulo sobre o Instituto Rio Branco e o papel que ele teve em impulsionar a meritocracia, né, no recrutamento e gradualmente a democratização do recrutamento. Eu quero aqui, até se me permite, dar um testemunho pessoal. Né? Eu entrei no concurso do Instituto Rio Branco em 1958. Eu tinha 21 anos de idade. Meu examinador de cultura geral foi o João Guimarães Rosa. Tinha acabado de publicar o Grande Sertão 2 anos antes. Eu até escrevi, tem um ensaio meu que chama Guimarães Rosa, examinador de cultura, porque eu tive uma certa interação com ele. Ele leu minha prova, no início ele duvidou de uma citação que eu tinha feito, no final ele me deu a nota máxima. Mas eu contei isso num livro que o Instituto Moreira Salles publicou sobre os 50 anos do Grande Sertão e os 60 anos de Sagarana. Né? Mas eu cito o meu caso, porque o caso dele é parecido. Ele tinha feito o exame em 34. E ele também, como eu, era uma pessoa de origem modesta. Né? Eu saí daqui do bairro do Brás. Eu nasci e cresci no cortiço do Brás. Meu pai era serraneiro, depois se tornou dono de uma venda de armazém. Né? E quando eu fui fazer exame, todo mundo me dizia, não é uma loucura, você com o nome italiano. Eu falava até com sotaque italiano, quando eu entrei na universidade. Você com esse nome italiano, sem conhecer ninguém, então, você não tem a menor chance. Eu entrei em primeiro lugar. Quer dizer, você vê, já naquela época, em 58, era um exame que não fazia diferenciação. Né? Agora, com o tempo, o Rio Branco democratizou muito a origem regional, que naquele tempo quase todo mundo era do Rio de Janeiro, né? Era raro alguém que não fosse. Né? Hoje em dia é espalhado, né? E democratizou muito também, refletiu a diversificação, os nomes. Hoje em dia, se você vê a lista do pessoal aprovado, os nomes, ao lado dos nomes de sonoridade brasileira, portuguesa, tem muito nome italiano, libanês, né? Sírio, japonês, coreano, judeu, ucraniano, tem vários ucranianos, uma diversificação grande. Agora, onde o Rio Branco ficou muito atrasado é em 2 setores fundamentais, mulher e negros. Né? No caso das mulheres, houve uma resistência desde o início. Eu conto a história toda, por isso não vou me expandir aqui. Mas já na época do Rio Branco, um pouco depois, houve umas tentativas, algumas mulheres conseguiram entrar, mas na base de ter o Rui Barbosa como advogado, né? Que passavam no exame, mas não queriam deixar entrar. Depois, na reforma de 38, do Oswaldo Aranha, houve um retrocesso. Proibiu-se de novo o ingresso de mulheres. E o ingresso de mulheres se fez a partir dos anos 50 na base judicial, né? De ações judiciais, no Supremo. Aí aumentou, mas estagnou. Curiosamente, a porcentagem de mulheres que tem passado no exame nunca passou de 22%, 23%, 25%, quando devia ser no mínimo 50% e talvez mais. E é curioso, é um fenômeno que até agora o pessoal do Rio Branco está estudando, ainda não chegou a uma conclusão definitiva, que o número de candidatas é grande, é muito grande, mas o número das que são aprovadas, por diversas razões, talvez, não se sabe ainda exatamente o que, ainda é insatisfatório. Está havendo uma tentativa o atual diretor do Rio Branco, que é o Stanislau Amaral, que é aqui de São Paulo também, ele está tentando fazer um esforço para encontrar
uma explicação para isso, entende? Porque é inadmissível, né? Tem que ser maior. E o caso dos negros ainda é pior, né? Porque o caso dos negros, houve durante muito tempo uma atitude de dizer, não, porque não há negros, mas também não há nenhum branco puro, porque todo mundo é mestiço. Mas era uma conversa fiada, né? Na verdade, não satisfazia ninguém. Há uns 20 anos atrás, o Rio Branco começou a primeira ação afirmativa, que era uma bolsa que se dava a afrodescendentes para que eles se preparassem. Era uma bolsa até bem generosa. Foram distribuídas mais de 700. Às vezes a mesma pessoa recebeu duas, né? Porque 300 e poucos candidatos receberam as bolsas. Mas os que conseguiram passar no exame também foram poucos, foram 20 e poucos, que é muito pouco em 20 anos. E agora o Rio Branco, o Itamaraty, foi um dos primeiros órgãos públicos que regulamentou e implementou a obrigação da cota. A qual eu sou favorável. Eu sempre, nos meus artigos da Folha, tenho defendido a tese que no Brasil, para corrigir o desequilíbrio histórico, é preciso um remédio heróico. O ideal, como todo mundo diz, e eu concordo, seria que a educação pública fosse boa para todo mundo, não só para negros, mas para brancos, índios e tudo, mas esse ideal é mais difícil de atingir do que a curto prazo ter as cotas. E o Itamaraty implementou as cotas e está começando a mudar a situação, né? Teve tentativas de fraude, como em outros lugares, né? Pessoas que não são afrodescendentes, que tentam se passar por afrodescendentes, mas a coisa está caminhando, viu? O pessoal do Rio Branco trabalha em estreita colaboração com um grupo de assessores que são, inclusive, uma delas é uma mulher negra que é embaixadora agora, acho que em Singapura, se não me engano. Mas são poucos, ainda são poucos os casos. O Frei Davi tem muita participação, enfim, a atividade está grande. Eu devo dizer aqui que sou inteiramente favorável por muitas razões, entre elas que eu tenho uma netinha que é afrodescendente, que tem 7 anos de idade, não sei se ela vai querer ser diplomata, mas se for, terá, enfim, a minha bênção. Mas eu concordo que nós somos muito atrasados. Eu acho que o Itamaraty está fazendo esforço, mas esse é um problema geral que o Brasil tem que enfrentar. E em todos os setores, né? Todos os setores, a gente sabe. Para mim isso é uma profunda vergonha. Eu sempre que falo num auditório, eu vejo que a presença clara de afrodescendentes é sempre uma minoria. É uma minoria e é uma minoria quando, na verdade, na população é uma maioria. Nós vimos agora que os últimos dados do PNAD, né, do IBGE, mostram que a soma entre mestiços e negros já é a maioria de 50%. Eu acho que ainda está aquém, na verdade, né? Na minha opinião, isso deve chegar entre 60% e 70%, talvez, né? Para ser mais próximo da realidade. Mas, enfim, isso é uma discussão que nos levaria longe, né? Agora, o caso da narrativa positiva, né? Você citou um caso interessante que é esse do Uruguai, né? No Uruguai há muito ressentimento até hoje, né? Quanto a esse passado. Agora, deve-se dizer, em favor da verdade, e o meu livro procura mostrar isso, que no começo, na época colonial, não era muito claro onde é que passava a linha de Tordesilhas, né? Ninguém sabia direito, porque naquela época não havia um método de medir as longitudes, né, com clareza. E algumas das teorias diziam que a banda oriental, o Uruguai, estava do lado português, né? Que havia, eu tenho aí um mapa que eu aproveitei do nosso colega, o Fernando Cacciatore de Garcia, que tem um livro muito bom que chama Fronteira Iluminada, sobre as fronteiras do Sul, que é o mapa que mostra os vários traçados possíveis da linha de Tordesilhas. Eu peguei alguns apenas, né?
mas alguns dos traçados mostravam que boa parte do Uruguai poderia ser brasileira. A gente sabe que não é verdade, hoje em dia a gente sabe que não é verdade, mas naquela época não se sabia, né? Havia uma razoável dúvida, tanto que o historiador americano Dorrell Alden, grande especialista em história colonial brasileira, ele diz no livro dele que aquilo era toda a região que vem do sul de São Paulo. Você sabe que na época Paraná não existia, o Paraná era o sul de São Paulo. Toda a parte que vem de Paranaguá até o Uruguai era uma região que ele chama de debatable land, uma região de terra em debate, terra em discussão. Então, havia uma certa margem de dúvida, né? E por isso é que o grande ponto de discórdia foi sempre o Uruguai. O Brasil nunca teve pretensões a terras argentinas ou de outra, ou ao Chile, ou nada disso, mas tinha pretensões às terras uruguaias. Esse é o Brasil. Os portugueses, né? Os portugueses fundaram a colônia, a nova colônia do Santíssimo Sacramento, em 1680. Essa colônia é em frente a Buenos Aires, é a 27 quilômetros de Buenos Aires, né? Agora, os portugueses não conseguiram colonizar a linha que uniria a colônia às últimas povoações que eles tinham, que eram povoações muito vagas, né? No litoral de Santa Catarina, né? E os espanhóis foram pioneiros, fundaram Maldonado, fundaram Montevidéu e cortaram a linha de comunicação, né? Então é por isso que, no fundo, como diz o Hélio Viana, é por isso que nós temos hoje um Uruguai que fala espanhol em vez de um Uruguai que fala português, porque o processo de colonizar aquela área se mostrou desafiador demais para as forças limitadas que Portugal tinha. Agora, a teimosia de ter como limite natural o Rio da Prata continuou, né? Porque Portugal primeiro se resignou aparentemente a ceder a colônia do Sacramento no Tratado de Madrid de 1750, né? Mas durou pouco, porque logo depois do Tratado de Madrid, como vocês sabem, os hispânicos chamam o Tratado de Madrid Tratado da Permuta, porque o Tratado de Madrid basicamente é uma permuta. Os portugueses entregavam a colônia do Sacramento e, em troca, recebiam as missões jesuíticas do Alto Uruguai, que é essa parte que hoje em dia é o oeste do Rio Grande do Sul, né? São Borja, que o nome teórico é São Francisco de Borja, né? São Borja, Santo Ângelo, né? São Miguel, né? Aquelas colônias jesuíticas. E para isso tinha que expulsar os guaranis, que eram 30 mil, né? E houve uma guerra, uma limpeza étnica, né? Uma atrocidade cometida naquele período. Então, essa troca não se concluiu, porque o Marquês de Pombal era contrário, logo depois ele passou a ser o poder dominante em Portugal, e o Tratado de Madrid foi anulado pelo Tratado do Pardo, né? E no final houve a guerra de novo, e os portugueses, que tinham menos poder militar, perderam a guerra. E o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, tirou de Portugal tanto a colônia do Sacramento como as missões, né? Portugal só vai recuperar isso em 1801, né? Na outra guerra, já na época das guerras napoleônicas, chamada Guerra das Laranjas, né? E resumindo a história, que é muito complicada, Dom João VI aproveita aquela confusão das guerras napoleônicas, né? Quando a influência inglesa era menor no Brasil, que os ingleses não queriam, né? Que os portugueses ocupassem
que ia atrapalhar o comércio, eles já estavam lá com tudo organizado. Mas a partir de 1816, né, a nova intervenção portuguesa vai derrotar o Artigas, né, que vai se exilar em Assunção e vai completar a conquista do Uruguai. Boa parte do ressentimento uruguaio contra o Brasil é porque o Artigas é o grande herói da nacionalidade, né? E ele foi derrotado e exilado pelos lusos brasileiros. Ele nunca mais voltará ao Uruguai, ele vai morrer 30 anos depois, longe da pátria, né? E então o Brasil, que nessa época era português, vai herdar a província de Cisplatina na sua independência. Eu digo no meu livro que é importante para entender a formação territorial do Brasil, quando se compara o Brasil com os Estados Unidos, há uma semelhança superficial. Se vocês olharem o mapa, tanto as 13 colônias originais dos Estados Unidos, como o Brasil do Tratado de Tordesilhas, faziam apenas uma faixa estreita ao longo do Atlântico, do leste. As colônias americanas no Atlântico Norte e o Brasil no Atlântico Sul. Mas era uma faixa estreita, que foi sendo expandida para o oeste, né? Os americanos chegaram até o Pacífico, nós não chegamos. Agora, isso é a única semelhança. Que a primeira diferença e essa é fundamental, é que a expansão brasileira ocorreu quase toda sob o domínio português, enquanto que a expansão americana começa com a independência. A nossa acaba com a independência. A nossa expansão praticamente estava encerrada em 1750. O mapa do Tratado de Madrid, em linhas gerais, é o mapa do Brasil de hoje. Ele foi anulado, depois houve o Tratado de Santo Ildefonso, mas ele é que constitui a base do mapa brasileiro de hoje, com pequenas correções aqui e ali, né? Eu até digo uma coisa que pouca gente se dá conta. Se não fosse a aquisição do Acre pelo Barão do Rio Branco em 1903, o Brasil hoje seria menor do que era na independência, porque na independência o Brasil incluía o Uruguai, e o Uruguai se torna independente em 1828. O que compensou a perda do Uruguai foi a aquisição do Acre, que se dá em 1903. E a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é grande, porque a expansão americana, em geral, se fez ou por compras. Por exemplo, a Flórida foi comprada da Espanha, a Louisiana, que não era a Louisiana atual, era tudo, era toda a montanha Rochot. Os historiadores americanos dizem que a compra da Louisiana, pelo que equivale hoje a 250 milhões de dólares, foi a maior barganha imobiliária da história, porque os Estados Unidos ganhou um território gigantesco, pagando uma bobagem, né, por cada hectare, né, que eles pagaram. Né. Vocês sabem que eram compras, na verdade, um pouco sob na boca da espingarda, né? Ou vende ou nós tomamos, né? E a França, a Espanha, os outros não quiseram entrar numa guerra com os Estados Unidos, né? Então, o que não foi compra dos Estados Unidos foi conquista militar, sobretudo o México, né? Vocês sabem que, a começar pelo Texas, né? Depois a guerra mexicano-americana de 1846 a 48, o México perdeu não só o Texas, mas perdeu a Califórnia, o Arizona, o Colorado, Nevada, o Novo México, como diz aquela piada de dois mexicanos, assim, compadre, hemos perdido metade do território e na metade pavimentada, né? a metade asfaltada, né? Que é o melhor, é a parte melhor, né? Então é verdade que no caso deles foi conquista militar. Nós
não tivermos, nem teríamos força para isso, né? Por isso é que o Brasil tem uma dívida com a diplomacia muito grande, né? O Brasil, ainda que quisesse, não tinha força militar para se expandir, porque o Brasil sempre foi um país fraco militarmente, né? Vocês viram que foi a guerra do Paraguai, a dificuldade daquilo tudo, né? Então, na verdade, o Brasil é em grande parte uma dádiva da diplomacia, né? Da diplomacia que soube negociar onde a força bruta não teria predominado. Agora, como você perguntou, o que é positivo para o Uruguai não foi tanto nesse momento, é o que vem depois. Porque quando há essa intervenção, que eu mencionei, de 1850, 51, 52, vocês sabem que o Uruguai estava dividido. Nessa época, os colorados estavam sitiados em Montevidéu e os blancos dominavam todo o interior e eram aliados dos argentinos, do Rosas. O Brasil vai combater Uribe e Rosas com essas alianças que eu citei antes, com os colorados, com o Urquiza, mas vai combatê-los também com a diplomacia financeira, a diplomacia dos patacões. Muita gente não entende bem o que foi a diplomacia dos patacões. Foi o seguinte: o governo colorado, que só dominava Montevidéu, ele dependia para sobreviver dos subsídios que no começo eram dados pela França. Porque no começo da Guerra Civil Uruguaia, que os uruguaios chamam a Guerra Grande, que vai durar de 1830 e poucos até 1851, por aí, quem apoiava o governo colorado era a Inglaterra e a França. Mas a Inglaterra e a França depois chegam a um acordo com o ditador argentino e se retiram da guerra. Aí os franceses começam a diminuir os subsídios. Vocês sabem que quem defendia Montevidéu era em grande parte os voluntários estrangeiros. Havia corpos de voluntários franceses, italianos. Garibaldi era um deles, né, que estava lá, né? Havia vários voluntários estrangeiros que não precisavam pagar, né? Precisava pagar, que o pessoal precisava pagar o governo. À medida que os franceses diminuem o pagamento dos subsídios, eles vão ser substituídos pelo Brasil. Embora o Brasil fosse um país fraco, né? No início, o Visconde do Uruguai vai utilizar o Barão de Mauá, que era banqueiro, nascido naquela zona, e umas operações sigilosas. E pouco a pouco, aquilo vai se tornando uma coisa oficial. A partir de algum momento, em vez de ser só o Barão de Mauá, é o governo brasileiro mesmo que vai votar no orçamento, dotações, né? E a moeda, que era eles chamavam os patacões. Tem um momento que o Brasil dava 40 mil patacões mensais, né? E o Brasil vai gastar uma infinidade de dinheiro para financiar os colorados, o Urquiza, os argentinos que combatem no Rosa. A Argentina depois pagou tudo isso em 1880 e pouco. O Uruguai teve que esperar até 1914, 15, no fim foi perdoada a dívida, né? Acabou-se tendo lá um acordo, os uruguaios nunca pagaram, né? Mas o fato é que, nessa época, como vocês veem, a política externa era muito habilidosa, porque embora o país fosse um país à toa, o Brasil nessa época tinha 9 milhões de habitantes, é um país em grande parte de escravos, muito pobre, né? No entanto, soube utilizar a marinha, os patacões, foi uma política sofisticada, né? Como ele não tinha força suficiente, né? Ele utilizou vários instrumentos para obter essa meta. Bem, no meio dessas coisas, o Brasil assinou 5 tratados com o Uruguai, era o chamado Sistema dos Tratados, né?
de todo tipo, comercial, político, etc. E um desses tratados era um tratado em limite, que traçava a fronteira com o Uruguai. E foi um tratado leonino. Leonino porque o Uruguai, não que tivesse expandido o Brasil, era mais ou menos a fronteira que vinha da Guerra da Cisplatina, era a mesma. Mas o Uruguai fazia fronteira com o Brasil no Rio Jaguarão e na Lagoa Mirim, que é o extremo sul do Brasil. Mas era uma fronteira seca. Quer dizer, como dizia, o Uruguai chegava até o rio, mas não podia molhar os pés. A fronteira não se estendia nem ao rio, nem à lagoa. Não podia navegar. Nessa época, vocês sabem, a navegação era fundamental. Era o transporte que havia. Os uruguaios ficaram inconformados, né? E durante décadas queriam corrigir isso. E do lado brasileiro, quem dominava a nossa política externa, que era o Visconde de Cabo Frio, ele era diretor-geral da Secretaria de Estado desde 1800. O Barão marginalizou o Visconde de Cabo Frio. Depois que ele morreu, acho que, se não me engano, em 1907, por aí. Em 1909, o Barão do Rio Branco tomou a iniciativa de corrigir a injustiça histórica. Ele nunca disse essa palavra, né? Mas ele deixou claro que ele achava que era uma injustiça. E é um dos temas muito bonitos, né, da atuação do Rio Branco, porque o Rio Branco diz nesse momento, numa conferência que ele faz no Clube Naval, porque você sabe que os uruguaios queriam oferecer compensações, queriam oferecer ao Brasil direito de navegação em vários rios da fronteira, etc. E ele não aceita. Ele dá ao Uruguai o condomínio do rio e da lagoa, inclusive de ilhas, propriedade de ilhas. Tem até hoje uma pequena questão sobre a chamada Isla Brasileira, que é do Brasil, mas que eles dizem que é dele. Não é uma bobagem, né? No Rio Quaraí e tal. Mas ele deu aos uruguaios, como disse o presidente do Uruguai, mais do que o Uruguai jamais pediu, e não aceitou nada do que o Uruguai oferecia. Ele diz no Clube Naval, por que ele fez isso? Ele diz, olha, se quisermos corrigir um trecho da nossa fronteira meridional em favor de um país vizinho e amigo, não foi para conquistar a gratidão do Uruguai, porque a gratidão, que é um sentimento muito raro entre as pessoas, é mais raro ainda entre os países. Se nós fizermos isso, foi por dar um testemunho do nosso amor ao direito, que é um ato de acordo com o direito internacional e que fica bem ao povo brasileiro. Como se fosse uma questão de elegância moral, né? É claro que isso tem uma certa ideologia, né? Você pode dizer, não, ele estava dizendo isso, mas ele queria botar o Uruguai do nosso lado, porque nessa época a Argentina tinha influência. Tudo isso é verdade, claro. Mas ele fazia isso com elegância, né? Fazia isso apelando por essa espécie de generosidade moral, né? E os uruguaios ficaram muito gratos, né? Por isso que deram o nome dele, né? A cidade e tal. Então, é um bom exemplo daquilo que você falou, do potencial positivo. O Rio Branco, ao contrário do que muita gente pensa, o Rio Branco era um homem que tinha aquele corpo vazio, né? Porque ele pesava 100 e poucos quilos, era enorme, tinha mais de 1,80 m de altura, né? Então as pessoas, por causa disso, achavam que ele era um sujeito arrogante, mas não era. Ele era favorável à transação, favorável à negociação, né? Ele diz em vários textos assim, se nós conseguirmos resolver harmoniosamente as nossas questões de limites, foi porque nós sempre estivemos dispostos a transigir, né? E ele compreendia isso, que
os modernos teóricos das relações internacionais chamam da diferença entre o poder soft, o poder suave, né? Poder, digamos, brando, né? E o poder hard, o poder duro, que é basicamente uma das grandes potências, né? É quando os Estados Unidos tomam o Texas, ou quando os russos tomam a Crimeia, né? O poder das armas, o poder da coação econômica. O Brasil sempre teve muito pouco poder duro, né? E o que ele teve mais é esse poder soft, o poder da negociação, o poder da transação, o poder da conciliação, né? E isso é que consiste o que a diplomacia deu de valores ao Brasil, né? Eu não falei isso, mas o meu livro, em grande parte, é não só uma tentativa de contar, narrar a história, mas de mostrar como a diplomacia ajudou a criar a identidade brasileira. Nós, brasileiros, gostamos de pensar em nós mesmos como um povo que não é violento, que gosta da paz, que gosta da negociação, que gosta da conciliação, que gosta do direito. Tudo isso faz parte da ideologia, né? Claro, em parte é construído, né? É aquilo que eu digo como o Leonardo chamava a pintura uma cosa mental, né? Uma construção do espírito, né? É uma construção do espírito. Mas é melhor isso do que, como o De Gaulle dizia, a ideia da França inseparável da grandeza. Grandeza militar, né? Napoleão, a glória, milhares de mortos. A Batalha de Borodino em um dia fez 70 mil mortos, né? Então não é isso, não é isso que nós nos orgulhamos, né? A nossa ideia de Brasil, nós temos uma ideia de Brasil. Ela é ideológica? É claro. Ela exprime toda a verdade? Não. Teve momentos em que nós também abusamos dos outros, não há dúvida. Mas ela representa um conjunto de valores que nós resolvemos colocar como os ideais. É aquilo que nós gostaríamos de ser, ainda que nós não sejamos. Mas nós almejamos ser aquilo, né? Então, a diplomacia contribuiu muito para a criação dessa imagem. Basta vocês pensarem o que seria o Brasil se nós tivéssemos uma gloriosa história militar. Eu não quero dizer que a nossa história seja vergonhosa, não é. Osório, uma figura extraordinária, o Duque de Caxias também. O Duque de Caxias, com 60 anos, na Batalha de Lomas Valentinas, ou na Batalha do Juí, ele teve que ficar montando a cavalo durante 7 horas debaixo da chuva. Na época, vocês sabem, um homem de 60 anos é como hoje um homem de 80, né? O Osório ferido, né, com uma bala perfurada, comandou até o fim, né, as ofensivas, né? Diziam os soldados que ele tinha o corpo fechado, porque ele era vestido de poncho, né? Ele era um gaúcho típico, né? Dizia que depois do combate ele sacudia o poncho e caíram todas as balas, que as balas não penetravam. Então era um homem de grande bravura, mas o Brasil não era uma potência forte, né? O Brasil nunca teve essa mística, né? da conquista militar, né? O que é bom. Sem detrimento nenhum os militares, eu tenho a maior admiração por eles que deram a vida pela pátria, mas é melhor você se ver como um povo pacífico do que como um povo belicoso. Um livro que eu cito muito no meu livro, que é uma grande história da política exterior americana, chama From Colony to Superpower, do George Herring. É um livro recente da edição Oxford. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: os americanos gostam de se pensar como um povo amante da paz, mas eles não realizam que desde a Guerra da Independência, cada geração americana teve a sua própria guerra. E aí ele tem uma nota, ele fala de um livro que chama A Country Made by War, quer dizer, um país feito pela guerra.
Os americanos, queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, é um país feito pela guerra. Nós não somos um país feito pela guerra. Graças a Deus, não é mérito nosso, não é que nós somos melhores que os outros, né? Por uma série de circunstâncias, nós não estamos, né, em áreas muito belicosas, etc. Mas isso contribui para essa ideia da paz. Eu abundei um pouco, né, nessa explicação. Eu não vou falar muito, porque eu acho que eu falei demais, entende? Mas eu quero só terminar. O negócio do Mercosul, ele vale por essa ideia política, a superação dos antigos antagonismos, né? Em termos econômicos, ele está no impasse, que ele ampliou muito, mas depois ele ficou marcando o passo. É um grande desafio, existe uma retórica que todo mundo usa, mas nós não conseguimos até hoje avançar muito, e em parte do problema que ele levantou lá, o seu nome não me lembro se depois André, que o André levantou, é a questão da indústria, né? Porque a ideia da integração latino-americana, e com isso eu vou pedir licença para encerrar, porque senão vai cansar muito a mim mesmo, né? Mas a ideia da integração latino-americana é inseparável da industrialização. Ela começa no fim dos anos 50, por imitação do exemplo europeu, do Tratado de Roma, né, que é de 1957, né, e também por causa da obra intelectual da CEPAL. A CEPAL, o pensamento do Raul Prebisch, era que os países da América Latina precisavam se industrializar, porque a indústria, normalmente, é o caminho mais rápido para o desenvolvimento, porque é ela que permite a incorporação da tecnologia no sistema produtivo, e é ela que permite também a disseminação do progresso tecnológico, né? É a que permite os ganhos de produtividade mais rápidos, né? Então, dizia o Prebisch, nós precisamos ter indústria, mas como nós vamos ter indústria se a escala do mercado é pequena? Nós temos que juntar os mercados, né? Como os europeus tinham feito, juntar o mercado brasileiro, argentino, chileno, mexicano, na época se falava, e isso deu no Tratado de Montevidéu de 1960, a LAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Acontece que naquela época já havia essa diferença grande entre o Atlântico e o Pacífico, e os países menores, Paraguai, Bolívia, Equador, se consideravam de menor desenvolvimento relativo. Então aquilo não avançou muito. Em 1980 houve outro tratado, o Tratado da ALAD, que é também de Montevidéu, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. Agora, a nossa integração ficou parcial. Ficou parcial porque ela era feita na base de ampliar o mercado para a indústria. Para a indústria. Então, o que havia no início eram acordos setoriais, que eram aproveitados pelas multinacionais, que eram as únicas empresas que tinham plantas no Brasil, na Argentina, no Chile, no México, a IBM, a Barrocks, a Olivetti, companhias que nem existem mais hoje em dia, e que fabricavam um produto no México, outro no Chile, outro no Brasil, outro na Argentina, e juntavam isso, né? Quer dizer, quem produzia uma linha no México, aqui no Brasil não produzia aquela linha. Então, você fazia o comércio. Acontece que, a partir da grande crise que nós começamos a viver com a dívida externa, em 1980, houve um processo, como vocês sabem, de desindustrialização precoce, prematura, que foi devastador na Argentina, no Chile, no Brasil menos, né? Mas nos outros países foi devastador. Então, depois, com a emergência da China, a China não foi culpada disso, mas ela veio depois, né? A integração da indústria ficou cada vez mais difícil. Hoje em dia ela existe no setor automobilístico.
mas existe porque o setor automobilístico é protegido. O setor automobilístico, entre o Brasil e a Argentina, tem, como você sabe, regras próprias. No jargão comercial da OMC, esse nosso comércio é chamado de Managed Trade, comércio administrado, que tem cotas. O Brasil e a Argentina, entre si, você pode exportar tantos milhares de carros de um lado, importar milhares de outro, né? Autopeça, mas é um comércio que, no fundo, é ilegal pelas regras mundiais, né? Ele está gozando de uma exceção, um waiver, mas cedo ou tarde isso vai ter que se adaptar às regras de fora. Então, o grande desafio que nós temos na integração é como adaptar a integração a uma situação de indústria em crise, uma indústria que ainda não encontrou o caminho. Eu não tenho uma resposta satisfatória para lhe dar, porque você sabe que a indústria agora está entrando no mundo numa nova fronteira, né? Dos robôs, né? E nós aqui estamos muito atrasados, né? Estamos muito atrasados. Então, não sei como vai ser esses próximos anos. Agora, o Mercosul ainda poderia explorar coisas que não explorou, por exemplo, a integração no domínio de serviços. Você sabe que a economia brasileira, os serviços são 74%. 74%. É muito mais que a indústria. É muito mais que o agronegócio. Agora, a parte de serviços que está integrada é mínima. É mínima. Então, integração de serviços, integração de investimentos mútuos, outro campo, por exemplo. O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai não vão se integrar vendendo soja uns aos outros, né? Nós não vamos nos integrar vendendo carne de vaca argentina, ao contrário, a carne deles, com perdão aqui dos patriotas, é melhor que a nossa. Tem gente aí que não admite e tal, mas a verdade é que é melhor mesmo, né? Nós não vamos nos integrar vendendo carne a eles, ou vendendo vinho a eles, essas coisas não há, né? O agronegócio, que é a nossa força, é daqui para fora, não é daqui para dentro. Agora, se nós juntarmos Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, nós somos uma grande força em grãos, em soja, em milho, né? Os argentinos em outras coisas, em linho, em cevada, né? Em carne bovina, em carne de frango, o Brasil em suco de laranja, em açúcar, em etanol. Então, nós nunca tivemos uma integração do comércio exterior dessas coisas. Você vê, até hoje, nós não temos uma bolsa de cereais no Mercosul. Até hoje, a cotação do que nós vendemos é a Bolsa de Chicago. Quem domina a nossa exportação, você sabe, é a Cargill, é a Dreyfus, são as grandes multinacionais. A participação brasileira é pequena na comercialização, inclusive porque essas empresas financiam, né, até a produção. Eu não digo que a gente deva agora voltar ao nacionalismo potocudo, né, de querer tirar isso. É claro que não tem cabimento, mas nós devíamos ter uma maior presença nisso, né, junto com o Mercosul. Por exemplo, por que nós não temos até hoje uma estratégia comum de propaganda, de comercialização na Europa, nos Estados Unidos? E nós, argentinos, paraguaios, uruguaios, nós não temos. Nós usamos o Mercosul ainda naquela fórmula tradicional. Está faltando inovação, né? Está faltando audácia. Agora mesmo está havendo essa negociação com a União Europeia. Eu não sei se vai dar certo. Eu espero que dê, porque essa negociação se arrasta há mais de 15 anos. Né? Agora, um dos problemas é do lado europeu, que eles oferecem muito pouco em agricultura.
Mas do nosso lado está tendo um problema com a indústria automobilística aqui, porque a indústria automobilística aqui é curiosa. As empresas que são europeias aqui estão brigando com as matrizes lá, porque a margem de lucro aqui é muito maior que lá. Então elas estão pressionando muito o governo nessa negociação para continuar a proteção aqui. Claro que ninguém defende acabar com a proteção de uma hora para outra, porque, inclusive, nós dependemos muito da indústria automobilística. Mas vai ter que encontrar um cronograma, porque até os americanos já aceitaram naquele TPP, depois eles voltaram atrás, que em 30 anos eles iam ter um comércio livre que ia permitir aos japoneses vender sem nenhuma barreira automóveis no mercado americano. Se eles pediram 30 anos, nós podemos pedir um pouco mais, né? Mas nós vamos ter que pedir alguma coisa, né? Imaginar que essa indústria automobilística vai ficar a vida inteira. Você sabe, o Brasil tem mais de 30 montadoras, é um absurdo. Tem montadoras aqui que no ano inteiro só conseguem montar 7.000 veículos. Aí não dá, vai ter que ter uma consolidação, diminuir. Quer dizer, a gente tem que evitar esses extremos ideológicos, né? Tem que chegar a um ponto que é uma questão de bom senso, né? Se o Brasil quiser ser competitivo, não pode ter 30 e poucos montadores. É que todo Estado brasileiro quer ter uma montadora. Também não dá, né? Quer dizer, a gente vai ter que evoluir num sentido mais de bom senso. Por isso que eu estava dizendo a vocês um pouco atrás, né? O país se constrói, compreende? Essas coisas não estão construídas ainda, né? Não é fácil. No Congresso tem muito lobby, tem muita coisa. Mas nós vamos ter que avançar. Porque, você sabe, tem o lema do Chile, nós temos esse nosso lema meio fajuto, né? A ordem de progresso, né? Que a gente sabe que é uma coisa assim, meio positivista e tal. O Chile tem um lema e que hoje os chilenos não gostam muito de falar, porque é meio assim, por la razón ou por la fuerza, né? Ou seja, ou pela razão ou pela força. E, infelizmente, é uma verdade da vida, né? As coisas ou mudam pela razão ou mudam pela força, né? Se não mudar pela razão, eu não sou muito favorável a soluções revolucionárias, porque eu acho que as revoluções, esse ano nós estamos comemorando os 100 anos da Revolução Bolchevista. Eu estou mergulhado em leitura da história russa e é impressionante, né? Porque houve muita coisa extraordinária, mas o banho de sangue também é terrível, né? Eu acho que não é uma coisa que a gente deseja. O ideal é mudar por lavação, né? Agora, não sei se os nossos congressistas refletem muito sobre isso, né? Aparentemente não, porque nem medo da cadeia eles têm, né? Até a hora de ser preso, eles continuam fazendo patifaria, né? Então, talvez assim deva ter um outro slogan, né? Por lavação ou pela cadeia mesmo, né? Muito obrigado.